Fala gatinhos, sejam bem-vindos ao Física em Mãos. Eu sou o professor Raoni Tales e hoje nós vamos falar sobre associação de resistores em paralelo. Você tem dúvida ainda nisso? Acha difícil? Pois fica aí que hoje a gente vai trabalhar de uma forma diferenciada, simples e objetiva. Não sai daí, hein? Pois bem, galera, na nossa videoaula passada nós falamos sobre resistores em série, associação de resistores em série. Hoje nós vamos falar sobre associação de resistores em paralelo. Uma conversa simples e objetiva. Vou dar algumas dicas, alguns macetes para você responder as questões sem fazer muita conta, sem perder muito tempo resolvendo aquelas questões trabalhosas que tem números pesados, contas pesadas. Então nós vamos ter uma rápida conversa sobre o que é uma associação de resistores em paralelo. Na sequência eu vou dar alguns exemplos, tá certo? Algumas aplicações. E no final eu vou deixar uns exercícios para vocês deixarem a resposta, colocarem a resposta lá nos comentários, tá? Se você perdeu a primeira aula, a aula de resistores em série, então volta lá e assiste que tá muito bacana. Bem, os resistores eles estão associados em paralelo quando eles estão ligados pelos terminais, quando eles estão em fios diferentes. Resistores em série, eles estão no mesmo fio, um em sequência do outro, um depois do outro. Resistores em paralelo, eles estão em fios diferentes, tá certo? Lado a lado, em paralelo. Paralelo, um ao lado do outro e não um na frente do outro. Então são fios diferentes, ok, galera? Acompanhando essa imagem aí, você tem um circuito com 3 resistores em paralelo, R1, R2, R3, onde eu vou encontrar, a partir desses 3, um resistor equivalente, uma resistência equivalente. Esses 3 apresentam a mesma resistência de um único resistor de quanto? Então a gente vai trabalhar de uma forma simples para você obter essa resposta sem dar muito trabalho, sem dar muita dor de cabeça. Em paralelo, todos os resistores estão ligados à mesma DDP, ou melhor, estão submetidos à mesma DDP. Como eles estão ligados pelos terminais, a tensão que sai, acompanha só, se sai 120 volts do polo positivo, esses 120 volts eles precisam ser consumidos por alguém, tá? No meio do caminho, se tiver um resistor, se tiver algum aparelho que vá consumir esses 120 aí, né? Então vem 120, 120, 120, 120, 120, não tem ninguém, é só um fio que nós consideramos que a resistência é nula, que vai até as pontas dos terminais, ou melhor, só tem um fio que vai até os resistores. Não tem nada atrapalhando essa corrente elétrica no meio do caminho. Então eu venho 120, 120, 120, 120, todos os resistores naquele lado ficam submetidos a 120. Do outro lado, se você começar pelo polo negativo, então é 0 volts no polo negativo. Então vem 0, 0, 0, 0, todos daquele lado também estão submetidos a 0 volts. Ou seja, os 3 resistores estão submetidos a 120 volts. Ok. A corrente total do circuito, quando sai a corrente pelo polo positivo, quando chegar naquela ligação dos 3 resistores, ela vai ter que se dividir, porque tem 3 caminhos diferentes para ela percorrer. Então ela vai pelo R1, R2 e R3. Pelos 3 caminhos vai haver uma divisão na corrente. A corrente total está sendo dividida em 3. Então a corrente total é a soma da corrente 1, da corrente 2, mais a corrente 3. Então eu coloquei aí, ó, a corrente total é I1 mais I2 mais I3. E agora a resistência equivalente. Professor, a resistência equivalente me dá muito dor de cabeça. É aí onde está a nossa dica do gatinho. Vai ser aí onde nós vamos trabalhar, né? De forma simples, bem simples. Vocês vão ver isso daí, que vai tornar a sua vida muito mais tranquila quando for resolver essas questões, tá bom? Mas a equação para se resolver a resistência equivalente de um circuito em paralelo é esta equação que eu estou mostrando aí, ó. 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais infinitos R's que tiverem aí. Então é trabalhosa, é chatinha, mas com a nossa dica do gatinho vai ficar bem simplesinha, vocês vão ver. Essa imagem aí que vocês estão acompanhando, ela vai resumir o que nós estamos falando, né?
Então eu tenho que a tensão ela é constante, ela é a mesma, na verdade, para os três resistores, a tensão é a mesma. A corrente total é a soma das três correntes, né, que passa nos três resistores. E a resistência equivalente é dada por esta equaçãozinha grande aí que vocês estão acompanhando, tá bom? Bem, o resistor, a resistência equivalente, ela vai ser sempre menor do que qualquer resistência que tiver no circuito. Então, se a menor resistência das três que tem nesse exemplo for 5, a minha resistência equivalente ela vai ter que dar menor do que 5. Obrigatoriamente, ela sempre vai ser menor do que o menor dos resistores aí. Beleza? Da aula passada eu falei a vocês que nós trabalhamos apenas com duas equações, que é ρ e π, né? R igual a U sobre I e π, que é a equação da potência. Pois bem, nós juntamos essa equação na aula passada, encontramos a equação P igual a I ao quadrado vezes R, que eu disse a vocês que quando fosse trabalhar com o circuito em série, nós iríamos analisar por esta equação, porque a corrente é constante, só varia a resistência. E agora nós vamos trabalhar com esta outra equação, que é a equação da potência em função da tensão e da resistência. Juntando as duas equações π e ρ, nós vamos chegar nesta equação, P igual a U ao quadrado sobre R, que eu já apresentei para vocês. Pois bem, o que está me dizendo esta equação? Veja só. Esta equação ela me diz que a tensão, sendo a mesma para todos os resistores, a potência desses resistores só vai variar então com a resistência, inversamente proporcional à resistência. Beleza? Então se a resistência é grande, potência pequena. Segura o U, porque o U é o mesmo para todos, só vai variar a resistência em função da potência. Nessa situação, quanto maior for a resistência, menor vai ser a potência dissipada. Quanto menor a resistência, mais corrente passa por ela. Se passa mais corrente, vai ter uma potência maior dissipada ali. Então vai brilhar mais uma lâmpada que tem menor resistência, porque ela permite que passe mais corrente, e se passa mais corrente, dissipa mais potência. Nesse caso, vai brilhar mais a lâmpada que tem a maior potência nominal, tá? Se tem lá uma de 60 watts em paralelo com a de 30 watts, a de 60 vai brilhar mais, tá certo? E uma coisa importante, a corrente, digamos que ela é inteligente, tá certo? Então quando ela chega naquele nó ali dos 3 resistores, ou de 2 resistores, ou quantos resistores forem, ela vai preferir passar pelo caminho mais fácil para ela. Ela vai preferir percorrer o caminho mais simples. Então se eu tenho 3 resistores, um de 10, um de 30 e um de 60 ohms, ela vai preferir passar pelo resistor de 10 ohms. Porque é mais simples para ela passar, é mais tranquilo para ela passar ali, a resistência ela é menor, então ela vai passar em maior quantidade pelo resistor menor. Ok, galera? Isso é importante, quem você viu o resistor menor já sabe que passa mais corrente, já sabe que ali então vai dissipar uma potência maior. Um exemplo disso é quando você utiliza um voltímetro. Um voltímetro ele é utilizado em paralelo com o circuito, de modo que a corrente não passe por ele, para não atrapalhar na medição. Então o voltímetro nós consideramos que ele tem uma resistência interna infinita, para não permitir que a corrente elétrica passe por ele. Se a corrente chegar ali, ela vai ter dois caminhos, ou passa direto pelo resistor, ou entra no voltímetro que tem uma resistência muito grande. Então ela vai passar direto, tá certo? Acompanha nesse exemplo aí que eu trouxe para vocês. Veja, coloquei as contas para a gente poder trabalhar de uma forma matemática e depois vou dar a dica do gatinho, tá certo? Então coloquei 3 resistores aí ligados em paralelo, coloquei os 3 resistores com 30 ohms cada, tá certo? E aí vou calcular essa resistência equivalente. Então se eu pegar a equação resistência equivalente, né, para calcular a resistência equivalente, 1 sobre a resistência equivalente, acompanhe, é igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 30, porque os 3 resistores são de 30. Como a base já está 30, não precisa tirar MC, é só somar os camaradas de cima. Então 1 mais 1 mais 1, 3. Então fica 1 sobre resistência equivalente igual a 3 sobre 30. Se eu inverter as duas frações, posso fazer isso sem mexer em nada, só estou invertendo as duas frações. Vai ficar resistência equivalente sobre 1 igual a 30 sobre 3. 30 dividido por 3, 10. Então a resistência equivalente para esses 3 resistores em paralelo de 30 ohms cada vale 10 ohms. Lembrando, sempre menor do que o menor deles.
Agora vem a dica do gatinho número 1. Olha que bacana. Preste atenção. Tenho 3 resistores em paralelo. 3 resistores iguais em paralelo. 30, 30, 30. Ok? Olha como é fácil resolver isso. Tá? Olha a equação que eu coloquei para vocês. Se são 3 iguais, pega um deles e divide pela quantidade. Pega um de 30 e divide por 3. 30 dividido por 3, 10. Oh, professor, não acredito! Era só isso? Só isso. Olha que massa. Se for 10, professor, 10 resistores de 30, 10 resistores de 30, 10 resistores de 30 em paralelo. Como eu faço? Pega um e divide por 10. 30 dividido por 10, 3. Acabou-se. Mas, pô, não acredito, isso é muito fácil, professor. É muito fácil. Então a gente não precisa fazer aquela conta toda. Olha que simples. Professor, dá para fazer isso sempre? Se não for assim, vai ser na próxima dica, certo? As 2 dicas. Garantido, 99% das questões de física você vai poder usar essas 2 dicas, esses 2 macetes, tudo bem? Exemplo número 2, resistores diferentes. Professor, e se os resistores forem diferentes, o que é que eu faço, professor? Eu coloquei 2 resistores em paralelo, um de 10 e um de 30. Então vou fazer a continha, né, matematicamente falando, com a equação primeiro, depois vamos para a dica do gatinho. Então fica 1 sobre 10 mais 1 sobre 30. Fazendo o MC aí, eu posso pegar a primeira fração para poder ajudar e multiplico em cima e embaixo por 3. 3 sobre 30. Somando a parte de cima, 3 mais 1, 4. Então eu tenho aí 4 sobre 30, né? Invertendo as 2 frações, resistência equivalente sobre 1 é igual a 30 sobre 4. 30 dividido por 4, meu querido, dá 7,5. Então cheguei à resistência equivalente desse meu circuito aí, que vale 7,5 ohms. Tranquilo, né, professor? Dá para ficar mais fácil que isso, professor? Dá. E a gente vai ver agora. Dica do gatinho número 2. Se liga na dica. Muito fácil também. Tem os mesmos resistores, um de 10, um de 30. A dica é o seguinte, coloquei a equaçãozinha aí para você entender, né? Resistência equivalente, vou pegar o maior resistor, resistência maior, sobre N mais 1. O que é o N aí, professor? Esse N é o número de vezes que o maior resistor é maior do que o menor. Como assim, professor? Por exemplo, se eu tenho 20 e 10, 20 é quantas vezes maior do que 10? 2 vezes. Então esse N vai ser 2. 50 e 25. 50 é 2 vezes maior do que 25, então esse N vale 2. Ah, professor, tô entendendo. 90 e 30, professor. Então 90 é 3 vezes maior do que 30, não é assim? Então esse N vale 3. Exatamente. Então vai ficar resistência equivalente igual a resistência do maior, entre o 10 e o 30 do exemplo é o 30. Então vai ficar 30 sobre. Quantas vezes 30 é maior do que 10? 30 é maior do que 10, 3 vezes, mais 1. Tá? Então ficou 30 dividido por 3 mais 1, 4. 30 dividido por 4, 7,5. Professor, não acredito! Fácil, né? Outro exemplo. Se eu tiver 2 resistores, um de 20 e um de 5. 20 é quantas vezes maior do que 5? 4. 20 dividido por 5, 4. Então eu pego 20 e divido por um número a mais. Não era 4 vezes maior, eu divido por 5. 20 dividido por 5, 4. Que massa, professor! Essa dica é fantástica. E o legal dessa dica, as 2 dicas, você resolve sem brincadeira 99% das questões de física relacionada à associação de resistores. Inclusive, caíram 2 questões na ENEM que eu vou mostrar já, em 2016, 2013 e 2016, que dava para ter trabalhado com essas dicas aí, bem simples, tá bom?
Então, olha esse exemplo que eu coloquei aí. Tenho dois resistores, um de 10 ohms, um de 15 ohms. Quanto que dá a resistência equivalente? Qual é o maior deles? O 15. Então, vou pegar o 15. 15 é quantas vezes maior do que 10? Professor, 15 maior? 15 é 1,5 vezes maior do que 10. Então, vou pegar o 15 e dividir por um número a mais. 1,5 mais 1, 2,5. 15 dividido por 2,5. Só isso. 6 ohms. Professor, isso vai me ajudar demais. Vai. Pode ter certeza que isso vai facilitar e muito nas suas contas na hora que for resolver, né? Na hora que você pegar uma prova, o Enem ou qualquer prova de vestibular que você for fazer. Olha esse outro exemplo que eu coloquei aí. Tenho 3 resistores em paralelo, só que eu coloquei 2 resistores de 10 ohms e um de 20. Ah, professor, essa parte você não explicou não. Mas tenha calma. É só você resolver de pouquinho em pouquinho. Pega de 2 em 2, tá bom? Pega os 2 de cima. Os 2 de 10. 2 de 10, 1 de 20. Peguei os 2 de 10. 10 e 10. 2 resistores iguais. Eu pego um deles e divido por 2. 10 dividido por 2, 5. Então esses 2 de 10 viraram 1 de 5. E agora eu tenho 1 de 5 e 1 de 20 embaixo. O 20 é quantas vezes maior do que 5? 4. Então eu pego 20 e divido por um número a mais. Se era 4 vezes maior, divido por 5. 20 dividido por 5, 4. Então a resistência equivalente desse circuito, desse exemplo que eu coloquei para vocês agora, vale 4 ohms. Olha só as questões do Enem que eu falei para vocês, que caíram no Enem 2013 e 2016, que tratam disso daí, né? Que foram questões difíceis e que foram terror da prova, né? Na prova 2013 e 2016, essas questões foram o terror, especialmente essa de 2013. Então dava para você resolver esses dois circuitos, dava para resolver com essas dicas que eu estou dando para vocês. Se você tiver com tempo agora, aperta pause e tenta resolver usando essas dicas, né? Se você tem a prova, busca aí a prova 2013, a questão é muito fácil de achar, ou 2016, e tenta resolver. Ou depois, quando acabar a aula, você vai lá e tenta resolver. Eu tenho certeza que isso vai facilitar na hora de você dar na sua resolução, na hora de você fazer essa questão aí, ok? Galera, eu trouxe esse GIF da mesma forma que eu trouxe um GIF parecido em associação em série, porque eu achei fantástico. Ele ajuda muito a trabalhar isso daí, né? Esse é um GIF que fala da associação em paralelo. Bem, da mesma forma que antes, esse GIF ele está fazendo uma comparação com a energia potencial gravitacional, tá certo? Então eu tenho como um elevador levando essas cargas para cima que desce nos resistores do outro lado. Lembrando que são cargas positivas que estão se movendo, porque é o sentido convencional da corrente, mas que o correto seriam cargas negativas, tá bom? Que é o sentido real. Essas cargas estão se movendo em um único sentido, então essa corrente ela é contínua. A escada rolante, lá no cantinho, ela funciona como o meu gerador, como a minha fonte, né? Elevando essas cargas, é como se fosse uma diferença de potencial, uma DDP, uma diferença de altura, e ela é a minha fonte, representada por esse elevadorzinho aí. Bem, note que quando as cargas vão descer nos resistores, que são representados por aquelas roletas ali, elas descem a uma mesma altura. A altura dos resistores é a mesma. O que significa isso? Ele está dizendo que a diferença de potencial dos resistores é a mesma. Não tem variação, não tem um com maior ou com menor. Se são 120 volts lá na fonte, então tem o resistor 1 com 120, o resistor 2 também com 120 volts. Lembrar que se sai 120 volts do polo positivo, do outro lado tem que chegar a zero. Então esses 120 volts vão ser consumidos pelos dois resistores que estão em paralelo, só que os dois vão consumir 120 porque não tem nada que interfira nesse consumo nem antes e nem depois. Então se chega a 120 do lado, sai zero do outro. Os dois estão consumindo o mesmo potencial, os dois estão na mesma DDP. Pode olhar na altura dos resistores, né, das roletas, tudo bem? E por fim, note que está passando menos corrente no maior resistor, né? O maior resistor, ele está passando menos corrente porque a corrente, lembra da dica passada? Ela prefere passar no resistor
de menor valor, na menor resistência, porque é mais fácil para ela percorrer aquele caminho. Então passa mais corrente no segundo resistor do que no primeiro. No resistor de 10 ohms passa mais corrente do que no resistor de 30 ohms. Note pela quantidade de cargas que está descendo a minha rampinha ali, passando pelo meu resistor. Ok, galera? Então aqui eu deixei 2 exemplos para vocês exercitarem. Coloca a resposta lá nos comentários, que depois eu vou lá comentar e dizer se você acertou ou não. Então, primeiro exemplo aí, eu tenho 3 resistores associados, 2 em série, em paralelo com mais um. Cada um deles vale 7,5 ohms e eu quero que você me dê a resistência equivalente desse circuito. Então, tem um de 7,5 em cima e 2 de 7,5 embaixo. Dá uma olhadinha, pensa com calma e vê quanto é que dá a resistência equivalente desse resistor aí. Segundo exemplo, segundo exercício, faz também, deixa a resposta lá embaixo. Aqui eu deixei um pouquinho mais complicado, mas também vocês vão ver como é simples. Eu tenho um resistor, quero que vocês descubram o valor dessa primeira resistência, que se abre o circuito para um resistor lá em cima, para uma lâmpada e para 2 lâmpadas lá embaixo. Pois bem, coloquei os valores dessas resistências. Eu disse que a corrente elétrica que está percorrendo o circuito vale 2 amperes. Eu sei que a minha fonte tem 12 volts. E eu quero que você me diga quanto vale essa primeira resistência. Pensa, é simples também. Vai lá nos comentários, eu espero a sua resposta. Pois bem, galera, o que nós tínhamos para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se perdeu a primeira aula, volta lá e assiste. Se gostou dessa aula, aguarda que eu vou fazer uma resolução de exercício, uma próxima aula só com resolução de exercício. Se você gostou, dá um joinha, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, tá certo? E ativa o sininho. Sempre que eu postar uma coisa nova, vai chegar um aviso para vocês correr aqui e assistir a nossa próxima videoaula. Valeu, galera, um abraço, fique com Deus, até a próxima aula.